Minhas amoras e meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a psicóloga clínica Virgínia Tavares Cunha, tentando levar um pouquinho assim de terapia a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que eu possa reconfortar vocês de alguma forma hoje, nesse dia lindo, nessa sexta-feira linda e nesse final de semana, né? Início do mês de agosto. Hoje eu vou falar sobre ansiedade, mas eu vou falar de uma forma mais física, teórica. Até porque muitas das vezes a gente vai no psiquiatra, o psiquiatra às vezes não explica o mecanismo da ansiedade, às vezes a gente nem entende por que a gente tem tanto problema juntamente com a ansiedade, tá bom? Como que funciona? O mecanismo de ansiedade ele funciona da seguinte forma: ou você fica ou você foge. O que é isso? Ansiedade a ansiedade ela é apenas um mecanismo de defesa. Fica ou foge. Enquanto ela é um mecanismo de defesa, dá tudo lindo, maravilhoso. O problema é quando ela vira transtorno. Quando que eu tenho um transtorno de ansiedade? Quando eu liguei automaticamente o plug de perigo a todo tempo. Então eu me vejo em perigo a todo tempo, as situações são perigosas, o meu pensamento é totalmente negativo com relação à vida, com relação às pessoas. Então eu sempre espero a pior coisa acontecer comigo. Então eu ligo a minha ansiedade o tempo todo. Ligando a ansiedade o tempo todo, o hipotálamo lá no cérebro, ele vai estimular a hipófise a produzir o hormônio que é a adrenocorticoide, que atua nas glândulas suprarrenais. Isso vai recarregar as glândulas suprarrenais, dando muita cólica renal para quem tem tendência ou cálculo, e além disso, enfraquecer o seu sistema imunológico e aumentar seus batimentos cardíacos. O coração vai trabalhar mais e mais rápido para bombear sangue. Sob estresse prolongado, o músculo pode cansar, abrindo caminho para a insuficiência cardíaca. Por isso que a gente vê aí o tanto de pessoas novas e jovens, né, morrendo de infarto. Primeiro porque o nosso coração, ele é um músculo. Então o músculo de um senhor de 90 anos, de 80 anos, é lógico que ele é mais firme que a nossa musculatura. Quanto mais nova, eu já tomei na musculatura do idoso, mas da musculatura mais nova, de 20, né? Então, o que acontece? Ele pode dar uma insuficiência, você pode sofrer ou um AVC ou mesmo um infarto, né? Fígado produz glicose para suprir a demanda de energia. Então, precisa de matéria-prima. Pode acabar trabalhando em excesso. Além de tudo, o fígado precisa consumir o cortisol, que é fabricado juntamente com a adrenalina, né? Então, eu preciso reduzir esse cortisol. Como que eu faço? Glicose. E glicose, aonde que eu vou achar glicose? Nos alimentos açucarados, né? E nos alimentos mais pesados, pizza, carboidratos em geral. O estômago, ele vai receber menos sangue e a alteração na digestão. A irritação na mucosa pode se complicar e evoluir para uma úlcera. Então, se eu tô ansioso, eu vou aumentar o quê, gente? O meu processo de digestão ele vai ficar ruim, vai aumentar a quantidade de ácido lá, que vai corrompendo a mucosa do estômago. O intestino, como o estômago, acaba menos irrigado e por isso fica com dificuldades de absorção de nutrientes e excreção de fezes. Aí se explica, por exemplo, a sua imunidade cair, porque quem faz a absorção dos nutrientes é o intestino. E além de tudo, o cérebro ele tem uma demanda menor de adrenalina, ele tem, quer dizer, uma demanda maior de adrenalina e uma demanda menor de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, sobre a ansiedade constante, a pessoa não consegue imaginar a saída. E a ansiedade, ela é uma via de mão dupla, falo que ela é uma via de mão dupla, é 880. Ou você come demais e engorda, ou você não come, perde peso. Ou você dorme demais, ou você não dorme, tem insônia. E ainda quando dorme, tem pesadelos, nunca é aquele sono restabelecedor. Por que a gente precisa dos psiquiátricos, né, dos remédios psicotrópicos que a gente fala, né, dos psiquiatras dizem bater. Por que a gente precisa dos remédios psicotrópicos? É necessária a utilização de remédios psicotrópicos justamente porque
a química do cérebro está desregulada. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes a terapia, se a química estiver extremamente desregulada, a pessoa não consegue nem ouvir o psicólogo. Por que ela não consegue nem ouvir o psicólogo? Porque o cérebro dela não está acessando aquela informação. Quando eu estou muito ansioso, eu perco 3 funções automaticamente, que é a concentração, a memória e o humor. Então eu vou chegar na sala e falar assim, o que eu esqueci mesmo? Eu ia buscar aqui? Então, como que eu vou fazer? Eu estou alterando todo o meu funcionamento, então eu preciso acessar. Para mim acessar seu cérebro, mudar os seus pensamentos, mudar o seu pensamento de comportamento, entender os seus gatilhos que provocam ansiedade, eu preciso desligar um gatilho. Eu preciso desligar o gatilho da produção da adrenalina que está pulsando lá dentro. E para isso eu preciso da química. É química, gente. É matéria, é física. Química, ou seja, provado cientificamente, para quem não acredita, né, na saúde mental. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que lá no meu cérebro? Eu vou colocar mais serotonina, mais dopamina, eu vou dar mais conforto para o cérebro. Aí, com o ansiolítico certo, e às vezes o antidepressivo, e às vezes mais do que isso, né? Isso aí o psiquiatra vai saber muito bem avaliar. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir acessar esse cérebro. Imagine, por exemplo, um paciente em crise de bipolaridade e ele está numa crise maníaca muito alta. A crise maníaca do bipolar, ele se acha o rei do universo. Ele acha que se ele pular de um prédio, ele não vai machucar. Então, o que eu preciso? Pô, o lítio para regular o cérebro do bipolar. Então, cada pessoa vai receber a medicação correta para equilibrar o seu cérebro. Quem vê isso? O psiquiatra. Muitas das vezes eu vou num plantonista, um clínico geral, não que ele não seja qualificado, mas o psiquiatra, ele fez o quê? Uma especialização no nosso cérebro, uma especialização na química cerebral. Então, ele tem mais condição de te proporcionar um cuidado maior. Atrelando psiquiatra e psicólogo, eu vou conseguir evoluir. E eu vou desmamando o remédio psiquiátrico, curando com a terapia e assim resolvendo os problemas. Só que uma coisa que a gente tem que entender, e para a gente melhorar, a gente tem que entender que a única coisa que a gente domina nesse mundo é o nosso pensamento e a nossa ação. A ação do outro, como se diz, é do outro. Então eu nunca posso criar expectativas da ação do outro, do que o outro vai me dar, do que o outro vai me fazer. Mas para isso eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso de entender o que eu posso oferecer para o outro. Qual a devolutiva que eu posso oferecer para o outro para ser devolvido para mim. E isso é necessário a terapia. Então a terapia é importante para que você não entre no outro ciclo de ansiedade. Por isso o psiquiatra, atrelado ao psicólogo, vai dar um excelente tratamento. Se eu não cuido dessa forma, eu vou chegar nesse novo ciclo novamente daqui um pouco. Em outros ciclos, até eu chegar numa crise de pânico muito alta, até eu chegar numa crise de ansiedade muito alta. Bom, sintomas relacionados à ansiedade, que a gente acha que não é ansiedade. Todo mundo acha que ansiedade é só batimento cardíaco acelerado. Não é não, é bruxismo. Você apertar a mandíbula. Tem dia que eu acordo assim, já quebrei dente. Aliás, estou fazendo um implante aqui agora, porque eu pressiono. Quando eu pressiono isso aqui, a minha cabeça dói muito, eu tenho enxaqueca e eu tenho dor de ouvido. Então, eu tive que procurar um dentista porque a minha ansiedade gerou bruxismo. A ansiedade pode gerar também uma doença muito conhecida, fibromialgia. Por quê? O ansioso descarrega no corpo toda a sua frustração de não conseguir controlar o que o outro faz. Essa frustração ele joga para os músculos costais, onde dá aquela dor muito grande. Além da adrenalina em excesso, dá essa mesma dor no corpo, dá esse mesmo cansaço. Então parece que quando eu acordo, Virginia, eu tô cansado. E quando eu vou dormir, eu tô cansado também. Parece que eu levei porrada dormindo e acordado. Justamente. Então isso é coordenado também, ou seja, é uma doença que vem vindo da ansiedade. AVC vem da ansiedade, né, Anderson? Tadinho do meu amigo que sofreu AVC esses dias, mas tá bem, né? AVC vem disso.
Infarto fulminante vem disso, doenças de pele, psoríase, doenças na cabeça, começa a dar ferida na cabeça, começa a cair o cabelo, começa a ter mais espinha. Por quê? O perfeccionismo que o ansioso possui, ele joga no corpo e é expressado através da pele. O que mais eu posso ter? Futuramente eu posso ter um câncer, porque eu vou guardando aqueles sentimentos armazenados dentro de um determinado órgão e ali eu começo a mandar ele se procriar ou se refazer as células erroneamente. Então tudo tá ligado ao nosso sentimento, tudo tá ligado à nossa mente. Eu não posso desvincular mente e corpo. Então o autoconhecimento é importante justamente para que eu me conheça, para que eu entenda e também para que eu escolha e mereça as situações que eu consigo passar por elas. Porque quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente conhece alguém, por exemplo, amorosamente, e acontece algum gatilho que liga, você fala, desliga aí, não deu para desligar. Aí ligou de novo. Se esse relacionamento vai te ligar gatilhos, que vai te proporcionar uma ansiedade, sai enquanto é tempo. Sai enquanto você não tá morrendo de amor, porque a gente tem que morrer de amor é pra gente mesmo. Porque só a gente vai levantar a gente, só a gente vai se erguer. Ninguém vai levantar, sair da sua casa pra erguer a gente não, gente. Nem a mãe, nem o pai da gente é obrigado a amar a gente. Então, a gente tem que ser consciente de que tudo depende do nosso pensamento e tudo depende da nossa ação. Então, se eu tô numa crise de ansiedade, eu preciso de tratamento, não se engane. Não passe para depois, não deixe essa crise ir para frente. Por quê? Senão vai juntando mais coisas, vai virando aquela bola de neve e quando você vê, a bola tá caindo em cima. Então, gente, vamos antenar para saúde mental. Hoje a gente tem isso na mão da gente. Vocês estão vendo um vídeo sobre saúde mental, coisas que eu tinha que ir na Barça quando eu era mais nova para pesquisar, nem existia, né? Então hoje a gente tem tudo lá, tá? Uma coisa que acontece com as mulheres, tem mulheres que ficam sem menstruar porque estão ansiosas. Dá dor no braço, dá problema em tudo quanto é lugar, porque eu tô descarregando uma energia desnecessária no meu organismo. E aquela pessoa que guarda o sentimento é a pior que tem, porque tá guardando problema. O tijolo que você precisa carregar é o tijolo com o seu nome. O tijolo com o nome de sua mãe, do seu filho, do seu pai, do seu esposo, do seu namorado, não, é seu. Solta, solta que flui, solta que vai, tá bom? Essa é uma dica para vocês hoje. Excelente sexta-feira para vocês, meninos. E bom dia. Como eu sempre digo, vem pra terapia, porque terapia, meu caro, é vida. Beijo da Psi e uma excelente semana para vocês. Beijo.